É engraçado isso, porque eu adoro falar da minha vida. Eu acho engraçado porque realmente tem pessoas que são super fechadas. Mas ao mesmo tempo é horrível receber, tipo, 2.000 mensagens de pessoas te avacalhando. Tipo, eu sou referência nisso, sabe? O que foi meio sem querer, mas que ao mesmo tempo é algo que eu fico bem orgulhosa, assim. O Olhos Papo está no ar, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast, que vocês sabem bem, já conseguem compreender e enxergar o contexto, o ambiente e a decoração, que é no nosso querido Rocket Club, esse bar tão sensacional, situado aqui em São Leopoldo, na região metropolitana. E antes de passar a bola e apresentar a nossa convidada, que obviamente que tu já leu o nome, você sabe quem é, eu preciso fazer aquele pedido necessário e que dá um feedback muito interessante para essa plataforma chamada YouTube, que é o quê? Se inscreve no nosso canal, dá o like, ativa a notificação, aperta o sininho ali, não vai custar nada para ti e com certeza vai dar uma respostinha para esse tal do algoritmo, que o nosso conteúdo tem alguma relevância, vai nos ajudar a trazer pessoas diferenciadas, como o caso da nossa querida Laura Carpes, que veio aqui conosco hoje também, Laura. Tudo bem, muito obrigada pelo convite. Pô, a gente que agradece tu ter vindo aqui gravar conosco. A gente sabe que às vezes a gente grava sempre no início da semana, que é o dia de folga do Paulinho, proprietário aqui do bar. Então a gente já tira ele de casa no dia de folga. E às vezes esse início, essa segunda, terça, é da galera se organizar a casa, ficar um pouquinho mais de boa. E a gente tá, né, fazendo aqui às vezes 2, 3 gravações, mas então realmente é de coração, a gente agradece ter topado. Que bom, fico feliz. A gente é um conteúdo que tá iniciando, mas a gente tem apoiadores, isso nos deixa muito feliz, porque significa que a gente tá talvez no caminho certo. A gente já tá chegando, o que no episódio, já passou do episódio 70? Esse episódio 70? Esse episódio 70! Que chique, achei. Né? Legal, redondinho assim, né? Lindo. Bonito. Pô, 70 episódios, nós estamos insistindo, né? Nós estamos acreditando no próximo mesmo. E não só nós, como também a nossa querida ATP Global, uma empresa que faz som, que faz iluminação, que faz estrutura para eventos. Mas aí tu pode perguntar para mim, mas somente eventos, somente shows? Não. Também como um estádio de futebol, também como um aeroporto. É uma empresa do nosso querido Javier, um espanhol da Espanha. Não um espanhol do Uruguai ou da Argentina. Porque ele falou isso para mim, eu sou espanhol da Espanha. Porque todo mundo pergunta se ele é espanhol da Espanha. Porque tem outros tipos de... Não, porque fala espanhol. Tá. Tipo, tu fala, tu é Uruguai, tu só fala espanhol, as pessoas. Mas, enfim, tá. Espanhol da Espanha, nosso querido Javier, que tá postando, tá nos ajudando, tá dando esse material extremamente valoroso e que tá melhorando a nossa qualidade. E também o Galeto do Marquês, que daqui a pouquinho vai estar trazendo uma surpresinha pra essa mesa aqui. Quem assistiu os episódios anteriores já imagina, depois nós vamos saborear isso. Então, agradecer a ATP Global, Galeto do Marquês e também o Rocket Club, esse espaço que abriga as nossas gravações. E Laura, para quem conhece, para quem não conhece, a Laura tem um conteúdo voltado no TikTok, no Instagram, nas redes sociais, voltado para relacionamentos, para conselhos, algo muito semelhante a um cara que a gente trouxe aqui, que eu acho que tu conhece, o Léo, Tudo Eras. Que conheço também, há milhões de anos. o Léo faz um papel talvez... pro outro lado, né? Uma visão... Ele fala com mulher também, que nem eu, na verdade. Mas é a visão do homem, é legal. É interessante. Quando é que tu enxergou, assim, que tinha o espaço, que tinha essa lacuna, e que tu começou efetivamente a te dedicar exclusivamente a isso? É uma longa história, assim, na verdade, porque eu sempre amei a internet, assim, tipo, desde sempre. Eu lembro, tipo, no Orkut eu gostava de me aparecer, sabe? Eu era uma adolescentezinha esquisita, mas eu gostava de tirar foto e aparecer. E aí eu fiz 2 faculdades, né, nessa função toda. Eu fiz primeiro Relações Públicas e fiz Nutrição também, nada a ver uma coisa com a outra. E junto com a faculdade eu fazia conteúdo de maquiagem nas minhas redes sociais. Tanto que eu postava vídeo no YouTube há 10, 12 anos atrás, tipo de tutorial de maquiagem e tudo mais. Sempre gostei muito de maquiagem, eu atendia como maquiadora e fazia os conteúdos, só que os vídeos não bombavam, assim, tipo, eu fiquei anos e anos fazendo e coisa de produção de maquiagem leva muito tempo. Às vezes eu ficava 6 horas fazendo um conteúdo assim e não virava o vídeo, não virava, meu Deus, que sofrimento, assim, né? Porque eu sempre, na verdade, sempre meu sonho foi, eu não vou ser hipócrita de falar, foi do nada, eu nunca quis. Não, eu sempre quis, na verdade, tipo, desde sempre. E daí, enfim, me formei e tal, começou a pandemia, e aí eu atendia como maquiadora e não tinha mais maquiagem, porque não teve evento, né, durante a pandemia, então não tinha maquiagem. E aí eu fiquei meio perdida, assim, o que eu vou fazer? Eu tinha me formado, mas eu também não queria atender como Nutri, tava um caos na minha vida. E eu postava os vídeos de maquiagem que flopavam completamente. E daí um dia, assim, sem querer, eu postei no TikTok isso,
antes de dormir, assim, tinha uma trend que era me diga que você é stalker sem dizer que você é stalker. Uma menina fez um vídeo assim e as pessoas costuravam o vídeo contando as suas histórias de como descobriram coisas, stalkeando, enfim. Aí eu falei, eu tinha terminado um relacionamento bem conturbado, assim, que me trouxe várias histórias. Aí eu falei, vou contar essa história. Contei despretensiosamente, eu não tinha muitos seguidores, devia ter, sei lá, nem 1000 seguidores no TikTok, nem sei. Aí contei essa história e o vídeo deu 300 mil visualizações. Cara. Aí eu fiquei, nossa, porque o TikTok é muito louco, assim, mesmo não tendo seguidores, às vezes o negócio vai muito longe, né? Aí eu, não acredito que eu fiquei 6 horas fazendo uma maquiagem e aí eu contei uma fofoca que deu, tipo, 300 mil. Daí eu falei, eu vou contar outra história. Daí eu contei outra história, eu relembrei de histórias passadas minhas de encontro, que eu tinha ido um encontro com um cara, enfim, 1000 histórias, né, já contei toda a minha vida. E aí o vídeo também, tipo, deu 200 mil, assim, daí eu falei, meu Deus, tipo, e as pessoas pediam pra eu falar mais, pra eu contar mais histórias, e eu, gente, que coisa louca. E aí eu continuei fazendo no TikTok, contando as histórias, e comecei a falar de relacionamento, dar conselhos e tal, e isso só no TikTok. No Instagram eu tinha vergonha, assim, de postar, porque na nossa cabeça aqui no TikTok ninguém tá nos vendo, mas na verdade estão, né? Mas no Instagram eu ainda era a menina que tinha me formado em Nutri e fazia maquiagem, tipo, não tinha nada a ver. Aí um dia, que foi meio que a virada de chave, quando eu decidi, não, vou apostar nisso, porque eu já tava com 100 mil no TikTok, assim. Aí eu falei, não, vou tentar. Daí eu comecei a falar no Instagram também. Falei, gente, vou começar a falar de relacionamento. As pessoas que me seguiam não entenderam nada, né? Mas, enfim, comecei a falar e as pessoas pediam conselhos. E foi meio que indo assim. E aí, contei 1000 histórias da minha vida, assim, porque eu sempre gostei de falar de relacionamento com as minhas amigas, assim. Eu sempre gostei de fazer... Eu tinha um Instagram privado, que tinha, sei lá, 10 amigas lá. E eu fazia o meu stand-up para elas, assim, eu fazia, saí com um cara aqui hoje, nananã, foi assim, contava tudo para elas, claro, com nomes e imagens que hoje em dia eu não posso fornecer, né? Antes existiu Melhores Amigos, exato, mas era um Instagram privado só para elas, assim. E aí eu fazia isso, aí eu falei, quer saber, eu vou começar a contar as minhas histórias. Daí comecei a contar, e claro, uma hora acabou as minhas histórias, meu estoque de histórias acabou, e eu falei, não vou estar saindo com caras aleatórios só pra ter história, porque pra rolar. Tudo tem limite. E aí as pessoas começaram a me mandar suas histórias, né? E aí eu comecei a contar a história das pessoas e as pessoas adoram, assim, tipo, me contam, nossa, eu recebo muita história. E claro, junto a isso eu acabo dando conselhos porque eu vejo muitas situações, as pessoas me contam muitas coisas. Então foi meio que assim, tipo, do nada, mas sem ser do nada, porque na verdade eu sempre quis, né? Só que não era esse o meu nicho, era maquiagem, mas aí acabou aí. A maquiagem, a nutrição, né, foram as tuas profissões que tu planejou, digamos, no início, mas que ao mesmo tempo nunca foram a tua pira, nunca imaginou viver disso. Eu fiz primeiro relações públicas, né, comunicação. Nunca gostei muito, pra ser sincera. Fiz a faculdade meio tipo, não saí do colégio, não sei o que vou fazer, fiz RP. No último ano de RP que eu percebi, quero nutrição, porque a alimentação sempre foi uma questão pra mim, emagrece, dieta, sempre foi uma questão na minha vida, assim, pessoal. Aí eu tava muito na loucura de fazer dieta, resolvi entrar em nutrição. Eu gostei muito da faculdade de nutrição, tipo, eu gostei muito, assim, fui bem feliz ali, bem mais do que em RP, por incrível que pareça. Só que quando eu fui me formar, eu percebi que eu não queria trabalhar com aquilo, eu queria trabalhar com a internet e tal, enfim. E aí a maquiagem também, tipo, é uma coisa que eu adoro e tal, mas também não é algo que, até hoje as pessoas às vezes vêm, tu quer me maquiar para um evento? Eu, gente, não, infelizmente já encerrei minha carreira de maquiadora. Mas gostava muito, mas não é algo que hoje em dia eu fale e faça maquiagens assim nas pessoas. Sabe que a gente estava falando sobre o Léo, né, que conversou aqui com a gente, ele tem alguns encontros que ele faz, não chega a ser uma sessão de terapia porque ele não tem a formação. Sim. E ele sempre deixa claro isso, que ele indica, né, que as pessoas busquem profissionais quando precisam de algumas questões psicológicas, tratar, né? E tu não faz esses encontros? Nunca pensou em fazer esse tipo de coisa? Nunca pensei, porque eu tenho um pouco disso de... Será que eu tenho capacidade de, sei lá, cobrar pra uma pessoa pra dar conselhos? Eu não sei se eu tô nesse nível. E uma coisa que acontece muito, e eu tô nesse dilema na minha cabeça nos últimos tempos, é que o meu conteúdo meio que tem 2 lugares, assim, ou de conselhos, onde eu sou a Laura mais séria e falo, você precisa fazer isso e aquilo, se o cara faz isso, tu tem que fazer aquilo. E tem a Laura que só fala besteira, que conta as histórias e que é engraçada. Eu prefiro muito mais o lado das histórias, tipo, de ser engraçada, de contar e de fazer as pessoas rirem. Eu não consigo ser séria. Tipo, pra mim é muito mais difícil ir pro lado do humor e ser irônica, e ser, sabe? Então, eu tenho um pouco de dificuldade nisso de, vou ser séria, te dar um conselho aqui. Eu prefiro muito mais ser engraçada, ser leve e meio que gerar um entretenimento pras pessoas do que querer dar uma lição de moral, assim, que eu fico meio até insegura, assim, muitas vezes, sabe?
Eu sei que a parada de falar sobre relações, ou como dizem aqui em algumas das perguntas que enviaram, até vou acreditar aqui antes de falar, deixa eu achar. São tantas aqui, algumas que eu não Sempre farei. tem 1000 perguntas quando eu abro caixinha. Que falavam sobre o fato de tu ser a menina que falava dos dates ruins, assim, né? Isso gera uma exposição pessoal, né? Grande. Tu nunca se importou com isso? Porque eu, assim, eu acho que talvez eu tenha entrado também depois, quando o nosso conteúdo não tem nada a ver com isso, mas eu tenho dificuldade até às vezes numa troca aqui de falar sobre a minha vida pessoal. Pra mim é meio incômodo, assim, eu não sinto a vontade. E eu acho que a parada tem que ser natural, assim, né? E relacionamentos especificamente, assim, eu acho meio complexo pra mim. E em algum momento não te pesou, te gerou algum problema até num relacionamento que tu estava... É engraçado isso, porque eu adoro falar da minha vida. Eu acho engraçado porque realmente tem pessoas que são super fechadas, não conseguem se abrir. Eu adoro, eu não sei se é minha lua em gêmeos, o que é. Eu nem sou muito ligada em astrologia, mas eu boto a culpa nisso. Eu adoro, tipo, tanto que às vezes, sei lá, pego um Uber. É engraçado porque eu nunca fui a pessoa falante. Eu não sou uma pessoa que chega no lugar falando. Eu sou até meio tímida, assim, em certos momentos. Mas quando eu tô conversando com uma pessoa, eu não me importo de contar detalhes da minha vida, assim. Eu literalmente não me importo. Causa problemas na minha vida? Sim. Não problemas, mas assim, eu sou solteira, né? Então, os caras têm medo de mim, né? Não dá pra dizer que não. Porque eles veem os vídeos que eu faço, tipo, começam a falar... Não querem virar estatística. Exatamente. Eles ficam tipo, essa menina deve ser uma chata que fica calculando todas as palavras que eu falo. E, na verdade, eu não sou assim. Estou tentando Galera, podem dar em cima de mim, tá obrigada. Eu sou bem de boa, assim, sabe? Eu não sou chata e fresca nesse sentido, mas os caras ficam meio inseguros de sair comigo, ainda mais para um encontro. Eles ficam, meu Deus. Tanto que muitas vezes, às vezes eu vejo que eu preciso convidar a pessoa, sabe? Porque senão eu não vou sair com ninguém mais nessa vida. Porque eles não convidam, eles ficam com vergonha, eles ficam inseguros e tal. Mas eu não me importo. Por quê? Porque se o cara tem tanta insegurança de que ele não vai falar uma grande merda, eu também já nem quero ele, né? Talvez ele falará uma grande merda. Exato. Se o cara fica, meu Deus, ela vai falar mal de mim no TikTok. Tá, então quer dizer que você está com planos de ser um grande merda? Então eu já nem quero, sabe? Teu planejamento é tentar não ser o que tu é, que é um otário. Sim, e acontece muito também, tipo, dos caras meio que fazerem um personagem no início, assim, sabe? Tipo de, isso é muito perfeito, e tipo, preciso conquistar ela, e fazem toda uma novela. E é isso que, cara, não dura muito tempo, porque, né, uma hora eles mostram quem são e eu fico... Tenta seguir a cartilha que tu larga ali. Exato. @AguiXR que falou sobre de onde veio a ideia de começar a fazer vídeo pro TikTok sobre date ruim. Ela falou sobre date ruim, eu me lembrei. E da onde que surgiu essa ideia? No momento em que chegou a pizza... da nossa querida Galeto do Marquês, que durante a noite faz a pizza em forno a lenha, depois te convoca. Durante aí, se tu quiser pegar, saborear aqui, eu vou improvisando aqui, falando sobre a vida amorosa do Biteco, já que eu não gosto de expor a minha. Eu vou expor a do nosso produtor, Guilherme Biteco. Também a vida do nosso querido Anderson Cabelo, que cuida dos vídeos. Também a vida do nosso querido Matheus José, que faz o áudio, que por enquanto tá pitando lá na rua. E o nosso querido Bruno Barreto, que faz os cortes, que tá grávido, né? Ele e a esposa dele tá grávida. Também vou falar sobre a vida pessoal de todos esses 4 caras, mas não da minha, Matheus Beck, enquanto saboreia a pizza depois. Mas da onde que surgiu, de acordo com a solicitação e o questionamento da AguiXR, que não tem foto, de onde surgiu a ideia de começar a fazer vídeo pro TikTok e sobre o date ruim? Acho que dá pra botar como 2 questões. Né? Na verdade foi meio sem querer, assim, né? Que nem eu falei, eu sempre gostei de falar para as minhas amigas, eu tinha muitas histórias. Tanto que acontecia uma coisa na minha vida e as minhas amigas falavam, nossa, isso só acredito porque é tu contando, porque senão eu não acreditaria. Acontecia umas bizarrices na minha vida. E aí eu resolvi contar. Como eu sempre gostei de expor a minha vida, eu não me importei de contar. E como eu vi que dava certo também, porque as pessoas gostam de uma fofoca, as pessoas gostam de ouvir as histórias. Então foi meio que assim, contei uma, vi que o pessoal gostou, fui relembrando de outras, fui contando. E aí eu dava detalhes, eu mostrava print de conversa. E eu fazia toda a fofoca completa. E as pessoas adoravam. Foi meio que assim. Eu fui vendo que tava dando certo e fui postando, assim. Pode saborear um pedacinho, fica à vontade, se tu quiseres. É claro, eu vou lendo algumas das perguntas. @IamChagas falou que do nada apareceu no rolê que eu estava com meu amigo no dia seguinte, nem falou comigo.
Tá. Ela tá questionando sobre... Não tu, né? Eu apareci no rolê. Muito velho, apareceu, falou com ela, deu oi, tudo bem, eu sou a Laura. No outro dia ela te deu um oi, não vou falar contigo mais. Não, na verdade, é o que fazer, eu acho, quando isso acontece, né? Como é que é? Pergunta, lê de novo. Do nada apareceu no rolê que eu estava... o cara deu uma stalkeada, viu que o story tava no... Eu tô imaginando aqui. Tu tá imaginando a cena. O cara viu que ela tá no rolê e pensou, vou lá. E aí? Aí ela estava com um amigo. E no dia seguinte ele não falou mais, pensou que tava com o cara. Certo, pensou que tava acompanhada, né? Nessas horas, de repente, ela poderia chamar ele, né? Falar que tá, tipo, e aí, conversar. Legal. Era meu amigo, aquela coisa. A nossa querida Marcela Lorandi, minha amiga pessoal, se formou comigo em jornalismo, mandou várias coisas aqui que eu achei muito legal. Quando eu te marquei lá, quando a gente marcou das questões, ela veio, eu amo a Laura. Que eu também não posso, citei todas essas pessoas, não citei a principal pessoa, que é a Pug Lard, que foi uma das pessoas que falou sempre de ti também, tem que levar a Laura, tem que levar a Laura. Querida. Né? Então a gente nessas lutas de tentar te trazer aqui também muito por função e ajuda da Pan também, que nos ajudou nisso. Então não podemos deixar de falar. Muito obrigado. Beijo, amiga. Foi um grande programa também. Assistam, a Pan gravou conosco aqui. Assistam esse programa que foi muito legal. Um baita papo. A Marcela perguntou, te acompanha desde a pandemia, o conteúdo mudou muito. Planejou isso ou aconteceu? Caramba, desde a pandemia. Mudou muito. Já vai pra 3 anos, né? Tu vê que loucura. Pois é, na verdade eu vou indo conforme eu vejo, conforme as pessoas me mandam as coisas e eu vou vendo... ideias novas de vídeo, por exemplo, eu sempre contava as histórias e tal, e agora tem um quadro, pode-se dizer assim, que as pessoas estão gostando bastante, que é quando eu leio as bios dos caras no Tinder. Tipo, todo dia as pessoas me mandam muitas, assim, na DM, eu vou lendo, e isso eu nunca tinha feito. Daí esses dias eu fiz um que deu 7 milhões de visualizações no vídeo. E eu fiquei, E aí, nisso, um monte de gente veio me mandar e tal, e aí é um quadro meio que novo. Então, surgiu uma ideia, porque alguém me mandou uma bio bizarra, daí eu fui lendo, e eu faço, tipo, eu meio que comento a bio, né, não só leio, e as pessoas gostam dos meus comentários e tal. Então vai surgindo meio assim as ideias. @DDDza_S. Eu sou muito velho, né, lendo os arroba, mas é porque é difícil. É que bom... Não, que ler, vai que é uma coisa meio comprometedora, tu tá dando... Não, mas não, acho que não é uma menina ali de boa, DDDZ. Vai que é tipo, meu namorado está me traindo, aí tu vai ler o nome. Sim. Não, isso não rolou, deixa eu dar uma olhada aí. Dá uma classe nessa unha, Brasil, apenas uma observação, acho que ela tá falando bem das tuas unhas. Obrigada. Unhas famosas? Unhas em gel. Olha aí, isso aí, mas pra tirar depois é um parto, né? Tem que fazer... Mas não é alongamento, é só o gel em cima, essa é a unha do meu tamanho, só que o gel em cima. Mas igual demora pra sair, né? Sim, fica até eu ir lá. Não pode tirar em casa? Não posso. Mas dura, isso é bom, né? Dura mais tempo. A Marcela também, mais uma da Marcela, que ela perguntou, sente que tu construiu uma comunidade no TikTok mais fiel e menos julgadora que o Insta? Isso é uma parada que eu tenho curiosidade, porque... Eu não sei, eu não consigo traçar um panorama, mas... pelo meu senso comum, são pessoas mais jovens que entram, certo? Eu sou um cara de 32 anos. A maioria dos caras da minha idade não são tão ferrenhos do TikTok. Uma galera mais nova. Sim. E se a tua resposta for sim, que legal, né? Porque a gente... Sim. Mas enfim, é sim ou não? Tu vê, é engraçado, sim, é um pessoal mais novo, mas... Como o meu conteúdo de relacionamento, meninas muito novinhas que de repente gostam de dancinha ou de coisas assim no TikTok, elas não vão pro meu, entendeu? Então, são meninas mais da minha idade mesmo, tem mulheres até mais velhas, casadas. Eu acho engraçado, porque na minha cabeça a maioria é solteira, né? Porque se identifica com as histórias. E não, tem várias casadas, eu vejo com meu marido os vídeos, tem vários que me mandam assim, eu vejo com meu marido os vídeos, não sei o quê. Então, não é tão novinha, porque pra se identificar com as histórias, a pessoa não pode ter 16 anos, né? Ela provavelmente vai ter uns 20 e poucos, 30 e poucos, enfim. Então, isso tu perguntou do negócio do Instagram, né? Se julgam mais ou menos? Eu acho que não. Eu acho até que no TikTok é pior, porque às vezes o TikTok sai da bolha, assim, né? Tipo, vai pra um lugar... E, claro, 80% das minhas seguidoras são mulheres, né? Mais ou menos 20% é homem. E aí, se vai pra um lugar de homens que não entendem o que eu tô falando, eles caem de pau em cima de mim, assim, tipo, me xinga. Normalmente, quem não concorda comigo são homens, né? Às vezes mulheres, mas na maioria das vezes homens que falam que eu sou uma interesseira, sei lá, enfim, eles falam várias coisas. Isso era uma pergunta que falaram, assim, quando sai da bolha, quando sai do nicho e as pessoas não entendem, rola isso também, assim, não entende, ou quando é irônico, ou quando é uma brincadeira. Rola, assim, tipo, principalmente nessa questão dos homens, porque no TikTok tem um nicho muito grande de homens que tem determinado tipo de pensamento, porque tem, por exemplo...
o que eu faço, só que um homem fazendo, que dá conselho pra homem e que pensa de um jeito diferente do que eu penso. Então esses caras, quando chega na bolha deles, eles vêm me atacar. Assim, teve uma vez que eu fiz um vídeo, como é que era? Que foi a primeira vez que eu levei hate, que eu fiquei assim... tipo, eu não me importei, porque eram caras que... Tipo, eu sabia do que eu tava falando, eu tava bem... né, consciente e segura do que eu tava falando, mas ao mesmo tempo é horrível receber, tipo, 2.000 mensagens de pessoas te avacalhando. Foi um vídeo que eu fiz assim, era um meme, na verdade não era nem eu falando sério, era um meme querendo dizer assim, que a mulher não é obrigada a beijar o cara só porque ele pagou a conta do primeiro encontro, ou do encontro, enfim. Tipo, a gente não é obrigada a beijar ou ficar, enfim, porque o cara pagou a conta. E aí os caras enlouqueceram, começaram a me chamar de interesseira, começaram a chamar que eu falar, porque ela marca vários encontros na semana só pra comer de graça, ela não tem comida em casa. E aí eu recebi uma mensagem na DM, você é uma mendiga que não tem comida. E eu, gente, o que está acontecendo? E aí nessa, tipo, sempre que dá essas polêmicas, normalmente eu rebato, sabe? Ainda mais se eu tô segura, eu falo, não, aí eu me expliquei e falei, não altero o que eu falei. Tipo, eu ainda acho que a gente não precisa ficar com o cara só porque ele pagou uma conta. Enfim, então acontece isso, mas normalmente são homens que, meio machistas, com pensamentos assim, que me atacam e eu não me importo porque não me afeta, assim, sabe? As minhas seguidoras que eu amo concordam quase sempre com o que eu falo. Sabe que eu tenho uma teoria, e geralmente eu trago ela pra cá, meio otimista, assim. Até eu conversei com o Portuga, da Rádio Atlântica, por favor, você que não assistiu, depois de que terminar esse nosso episódio, assista do Portuga. A gente tava falando sobre isso, ele falando sobre algumas questões culturais da Europa, ou de Portugal, exatamente de onde ele nasceu e tal, de que as pessoas tinham uma educação maior, entendeu? Aquela coisa de respeitar, de pensar de uma forma mais grupal, sabe? Uhum. E que aqui ainda não rolava, mas que ao mesmo tempo a gente vê algumas evoluções. Pô, eu tava conversando, quando eu tava na escola, na minha adolescência, não se falava sobre igualdade de gênero, sobre respeito ao próximo. A gente ainda se vangloriava de coisas que hoje em dia são ridículas, e algumas delas que inclusive viram crime, assim, que eram coisas que eram naturalizadas, né? Então, eu vejo que, ao mesmo tempo que coisas absurdas aparecem, por nós termos rede social que facilita a divulgação disso, há evoluções em outros lados, né? Eu tenho, sei lá, uma prima, uma filhada mais nova que, poxa, já tem uma cabeça super madura, já bate de frente com os guris. Sim. Quando eles falam alguma bobagem. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê, por exemplo, no teu conteúdo, que traz muitos comportamentos de caras que saem ou que simplesmente mandam uma mensagem pra ti, que ainda sou meio Neandertal, assim. Sim. Tu enxerga que há uma evolução, ou que pelo menos muitos caras, apesar de que alguns que tu disse fazem de conta que estão, né, aceitando aquelas críticas ou que estão mudando, mas tu acha que há uma evolução? Tu acha que os caras estão um pouquinho mais maduros, um pouquinho mais respeitosos nas abordagens, nos relacionamentos? Como é que tu enxerga esse panorama mediante as tuas experiências e também ao que te levam, né? Eu acho que sim, né? Com certeza tem essa evolução comparado ao que era, né? Não dá pra dizer que não tem. Eu acho muito que a geração que tá vindo agora, tipo, eu tenho um irmão mais novo, ele tem 18, ele é 10 anos mais novo que eu. Eu sinto que a geração dele é muito mais evoluída que a nossa. Tipo, absurdamente cabeça aberta, fala sobre as coisas, não tem tanto machismo e tal. A minha geração ainda eu sinto que tem muito isso, sabe? Então eu acho que está melhorando, mas ainda tem... É engraçado, porque às vezes a gente vive numa bolha que acha, não, mas nossas coisas não acontecem. E aí quando explode um vídeo meu, que nem esse que eu te falei que sai, esses dias saiu, deu muita visualização num que eu postei no Instagram, que era... No Instagram e no TikTok. Era um áudio, até do Casimiro falando umas coisas, e eu ia colocando ali escrito, tipo, por exemplo, que no primeiro encontro, era sobre o primeiro encontro. Tipo, primeiro encontro... Não é legal quando o cara convida pra ir na casa dele, ou quando o cara quer dar uma volta de carro, ou aí eu até falei do cinema, porque não que seja escroto convidar pro cinema, mas no cinema não consegue conversar com a pessoa, então eu não acho uma boa ideia pro primeiro encontro. Enfim, falei algumas coisas assim e falei que era legal quando o cara reservava um restaurante e te convidava pra ir lá. E aí, os comentários, às vezes, direto eu tiro o print dos comentários e coloco nos meus stories, porque vem umas coisas absurdas que tu acha que, tipo, não é possível que um cara literalmente comente isso num vídeo. E aí, isso eu fico meio assustada, assim, porque na minha cabeça, não, os caras estão, né, mais de boa, mas aí quando sai da bolha, vem uns comentários muito bizarros do tipo, é isso que eu falei, né, interesseiras, não tem nada a oferecer, melhor eu contratar uma garota de programa então, tipo, sabe, umas coisas bizarras, assim. E aí eu fico, meu Deus, ainda temos muito a trabalhar, galera. Mas eu acho que a geração que tá vindo agora tá muito melhor nesse sentido. E a galera se encoraja, né? É fácil tu falar, tu mandar uma mensagem, tipo, a gente abrir uma caixinha de pergunta.
tem umas mensagens absurdas, assim, sabe? Com teores absurdos, com questionamentos a ti, e independentemente, inclusive, algumas de mulheres, assim, também, que tipo, cara... Sabe, em pleno 2023, né? Mas ao mesmo tempo também não vamos dar palco pra essa gente, né? Vamos não, né? Exato. @Cristal_Ribeiro 21 perguntou, Laura, quais os sinais de que não podemos evitar de ver para não se relacionar com o cara? Acho que quer dizer, os sinais que o cara tipo, emite... red flags, assim. Isso. É que tem vários sentidos, assim, tipo, por exemplo, no primeiro encontro é aquela coisa que a gente fala. Eu falo muito sobre encontro, então acaba indo muito pro lado do primeiro encontro, a questão do cara se programar para sair contigo, né, não te convidar de última hora, o cara pensar no lugar que vocês vão ir, assim, num lugar legal, não tipo, vou ir ali, porque gente, tem história, tipo, vou te levar ali no mato pra gente ficar dentro do carro e se pegar no carro, tipo, histórias assim. Então, o cara ser, né, cavalheiro, eu sempre falo, tipo, isso é uma polêmica louca, quando eu falo que, tipo, eu acho legal o cara pagar a conta do primeiro encontro, eu falo que eu acho que não por sustentar ninguém, mas porque é um ato cavalheirismo, né? Que eu acho bacana. Não que isso vai definir se o cara é legal ou não, mas eu acho uma coisa legal. Se jogar limpo, cara, tô sem grana, mas quero ser contigo. Aí o papo é outro. É outro, exato. Então vamos tomar uma cerveja, entendeu? Porque tem cara que, tipo, leva num restaurante. Já aconteceu comigo. O cara... Eu vou até contar. Eu vou tentar expor essa história. Não, tô brincando, mas eu já contei, mas foi bem isso, assim, tipo, o cara insistiu pra sair comigo e falou, não, vou te levar num restaurante incrível, que a minha família sempre vai, nananã, e fez toda uma propaganda, não me falou o restaurante que era. E aí a gente foi lá e ele falou, nossa, chegamos, tcharam, restaurante. Era um restaurante meio caro, assim, de carnes e coisa. Aí ele pediu um monte de coisa, sobremesa, salada, carne, nanã. E aí quis dividir a conta. Daí eu fiquei tipo, sabe, eu fiquei meio, por que então a gente não combinou um restaurante pra gente ir? Porque eu não queria gastar, sei lá, R$200 nessa noite, caramba, sabe? Deu tipo 150, 200 pra cada um. E aí eu fico meio assim, então, tipo, se tu não quer pagar a conta, combina em um lugar, vamos tomar uma cerveja, sabe? Não faz todo um auê no restaurante mais caro do Brasil pra, vamos se coordenar. Uma impressionada que dá um desfalque, né? Aí eu falei, mano, que loucura. Então tem meio que isso, assim, né? Ser sincero e tal. E observar os sinais, tipo, como o cara trata o garçom, né? Todas essas coisas a gente acaba observando no primeiro encontro. Então, várias coisas. Se fica falando mal da ex-namorada, a gente já sabe, a mesa era louca. Sinal vermelho. Enfim, várias coisas assim que eu sempre falo. Bota a culpinha no outro, assim. Aqui, a @IsaSucha mandou uma coisa bem específica. Ai, meu Deus. Como superar um relacionamento de 7 anos que acabou. Falo muito dessa crise dos 7 anos também, né? Eu não sei, eu já ouvi falar assim, nesses vídeos em que dá crise. É que tem talvez sejam meio que uns clichêzinhos, assim, sim, né? Eu tive relacionamentos curtos, né? Eu namorei 2 vezes e os 2 foram tipo 1 ano. Então, pra ser sincero, nunca vivi um término de 7 anos na minha vida e eu imagino que deve ser bem difícil. Porque, querendo ou não, é que as pessoas meio que acham que tem uma fórmula mágica e que amanhã elas vão acordar e a vida vai estar... Não, tu vai sofrer, entendeu? É como se fosse um luto. A pessoa tava ali na tua vida e do nada não tá mais. A gente sempre fala aquela coisa de cortar o contato, pelo menos no início. Pode ser que daqui a pouco, mais pra frente, vocês virem amigos, ok. Mas no início tem que cortar o contato. Se tu ficar falando com a pessoa, tu não vai conseguir seguir a tua vida, né? Lembrar das coisas que tu gostava de fazer sozinha, porque às vezes quando a gente tá num relacionamento muitos anos, tu esquece. O que tu gosta de comer, o que tu pede pra comer quando tu tá sozinha? Porque às vezes tu pede sempre o que os dois gostam, né? O que tu gosta de assistir, ou estudar alguma coisa nova, né? Tipo, fazer uma atividade física, que eu sempre falo que é uma coisa que melhora muito a rotina, né? A qualidade de vida, fazer uma atividade física, porque tu acaba conhecendo pessoas novas. Enfim, seguir a vida, lembrando que tu é uma pessoa sozinha, querendo ou não, né? E entender que o tempo vai curar, sabe? Mas é sofrido, gente. Eu sofro por ficante, que eu conheci uma semana, não vai sofrer por 7 anos. Sabe que citou essa coisa de amizade com ex, sabe? E eu tenho uma teoria, cara, existem bilhões de pessoas no mundo, cara. Não tem por que tu ser amigo do teu ex, cara. Concordo. Não tem porquê, cara. Concordo. Tem tanta gente, tem tantos amigos. É tão fácil hoje em dia tu fazer amigos. Tu vai num bar, é só tu ser simples, agradável. E tem outra teoria, eu acho que eu era um cara chato e eu ando meio otimista ultimamente. Pra mim tem uma outra teoria de que, cara, a maioria das pessoas são legais, né? A gente vê muito mais pessoas boas no dia a dia. A pessoa que te pede licença, a pessoa que te dá o lugar. Tanto que chama atenção se uma pessoa meio grosseira, se um carro te buzina que tu tá atravessando na faixa. Então, poxa, tem tanta coisa, tanta gente, né, pra tu conhecer.
E mesmo, né, conhecer pessoas novas, independentemente de ter um relacionamento ou não, né? Obviamente não pra se relacionar, mas, pô, eu fico tão feliz quando eu faço um amigo novo, uma amiga nova, sabe? E eu pego e reparto e falo pra minha namorada, olha só, essa pessoa, ela tem uma história massa de vida. Ou eu digo, olha, acompanha esse episódio, olha que pessoa legal. A Pamela é uma, assim, que a gente criou uma amizade, assim, mesmo que a gente se viu, acho que uma vez depois em Novo Hamburgo, eu apresentei ela pra minha namorada. Foi muito legal, assim, porque eu vi uma sinceridade muito legal. Eu consumo o conteúdo dela, que eu acho bacana também. Como é massa, né? E aí tu vai fazendo links, tu conhece uma outra pessoa, tu pode criar uma nova amizade. E a rede social te facilita tanto, né? Muito. Se tu é tímido de desenrolar, vai ali no Insta. Exato. Manda um memezinho, tu vai amaciando a carne, né? Exato. Poxa, tem tanta gente pra conhecer. Sim. Exato. Por isso que não faz sentido a pessoa ficar apegada no ex ou querer ser amiga do ex. Tipo, não tem porquê. Não é que tu vai odiar a pessoa, mas já é segunda fase, nova temporada da tua vida, conhece pessoas novas. E isso faz a gente seguir em frente, querendo ou não, né? Quando tu vê que existem... Porque às vezes, imagina, 7 anos com um relacionamento... É difícil, né? Tu tá acostumado com uma pessoa e tal. E aí, quando tu percebe que tem outras pessoas no mundo, porque às vezes tu nem olha pra outros homens, né? Então, é bom, assim, faz tu conseguir superar aquela relação, né? Conhecer. E realmente a internet ajuda muito. As pessoas falam muito de aplicativo pra mim, tipo, tu acha que vale a pena ainda usar? E eu acho que vale. Tipo, claro, vai ter pessoas malucas? Vai ter, mas assim, vai ter pessoas malucas em qualquer lugar que a gente for. Tipo, tu vai numa festa, vai ter uns caras que não querem nada com nada. E eu acho que facilita. Tipo, tu de repente vai conhecer uma pessoa que na vida tu não conheceria, sabe? Dando match ali no Tinder ou qualquer aplicativo que for. Então eu acho que vale a pena, tem que saber filtrar, né? Mas eu acho que ainda vale a pena. E pra mim, uma balada nada mais é que um Tinder real, tá ligado? Um Tinder ao vivo. Porque, cara, tu seleciona, a pessoa não te atraiu, porque primeiro embate é estético, né? Com certeza. É teu perfil, não é teu perfil. Às vezes não é teu perfil, mas o cara vai conversar, ou a menina vai conversar e vai desenrolar. Então, a gente demonizou por um tempo, mas acho que hoje tá mais naturalizado, né? Eu acho que sim. Já tem gente que casou, que namorou em função e já tá mais ok, assim. Até as histórias que eu conto, a maioria são pessoas que se conhecem no Tinder. E eu acho que é porque hoje em dia as pessoas realmente mais se conhecem ou mais pelo fácil, Tinder, né? ou pela internet. E acho que na pandemia também teve muito isso, né? As pessoas só se conheciam pela internet. Então, as pessoas ficam, até pelo meu perfil, as pessoas ficam, meu Deus, nunca mais vou sair com ninguém de aplicativo e tal. E eu sempre falo, gente, essas histórias que eu conto são específicas que deram errado. A maioria são histórias boas, só que, claro, eu conto um negócio, muitas pessoas acham, meu Deus, tudo é uma desgraça. Não é, entendeu? Só pra vocês. E a tragédia é mais engraçada, mais divertida, né? Tipo, às vezes marca mais. Às vezes me contam umas histórias boas também. Às vezes eu até conto histórias com finais felizes, as pessoas ficam bem felizes. Porque às vezes acontece um desenrolar meio estranho e no final, estamos juntos há 5 anos. Daí todo mundo fica, meu Deus, como assim? Então é bem legal quando isso acontece. O @Ricardo Cefaria falou, musa, influencer, como faço pra conhecer? Ricardo, a gente vai estar enviando pra ti o WhatsApp da Laura. A gente reservou também Manda o currículo, Ricardo. A gente reservou um restaurante, a gente vai pagar. A gente vai deixar pago, tu pode escolher qualquer alimentação. E aí também a gente vai ter um fim de semana em Gramado pra facilitar um pouquinho. Gente, eu acho que foi uma abordagem muito legal, muito interessante, que provavelmente a Laura vai gostar. Tá. E aí teve um outro rapaz aqui, que esse eu não vou nem divulgar o @, mas você falou bastante sobre o órgão masculino, e que eu não sei qual que é a tara desse rapaz, você mandou mais algumas vezes. E aí, mas eu só comentei isso porque eu quero saber se é uma parada que tem, assim, esse tabu ainda, os caras vão me perguntar sobre isso. Eu vejo que, assim como eu falei da Pan, que tinha também uma época uns quadros, assim, o Léo tem isso, tem o quadro de conselhos amorosos, tem o quadro proibidão, digamos assim. Os caras ainda batem muito nessa tecla, que aparentemente é sempre a mesma. Sim, a mesma tecla do cumprimento. Sim, é que no meu Instagram eu dou abertura um pouco pra isso. Sim. Então eu nem julgo. Claro que aí mandou ali no negócio do podcast. Mas tudo bem, pode mandar. Deixa aberto. Mas assim, eu dou abertura, porque às vezes eu respondo, eu falo umas coisas bagaceiras e eu não me importo com isso. Então os caras mandam mesmo, eu não julgo, né? Claro, depende do nível da coisa. Mas assim, eu não me importo que mandem, porque a maioria das pessoas tem vergonha de falar sobre isso. Tipo, a maioria das pessoas não vai pegar um celular e falar, então, eu gosto de tamanhos assim. Tipo, as pessoas não vão fazer isso. E eu faço, então as pessoas acham muito legal. Tipo, acham engraçado. E eu sempre vou pra um lado do humor, assim, de querer ser engraçado e tal. E as pessoas se divertem, eu não me importo de falar. Claro que eu recebo muitas histórias também com esse conteúdo, assim, tipo, saí com um cara, aconteceu isso, broxou, tem muitas, assim. E aí, eu não posso, tipo, se eu posto no TikTok uma história assim, eu preciso muito cuidar com as palavras que eu vou usar, porque senão a plataforma não entrega. Tipo, sempre que eu vejo que é uma coisa mais íntima, assim, eu vejo que o vídeo não bomba tanto, porque
o algoritmo simplesmente não entrega. Mesmo que tenha muitos comentários, não entrega. Então eu tenho que cuidar. E as pessoas me mandam muitas histórias assim, e muitas eu sei que eu não posso contar. Eu até pensei de abrir um canal assim só pra contar essas histórias. Tipo, já cogitou essa possibilidade. Porque realmente são histórias engraçadas que eu acabo deixando e não posso contar nas plataformas normais, né? Mas tem muito isso. @Carol Castros, não sei se é a atriz aquela, fala pra Laura contar a minha história. Tá, me manda o arroba dela, depois eu olho. Carol Castros. É que deve estar aqui e deve ser uma história enorme. Uma coisa enorme, específica. Tá. A gente tem aqui... essa aqui eu achei interessante também. Agora nada a ver com isso, mas tu assiste Big Brother? Eu comentei isso, até o Portuga não assistia no episódio anterior, e eu comentei, tive que falar sobre essa questão do relacionamento tóxico do Gabriel com a Bruna, né? Bruna. E ela falou sobre isso, já teve amizades tóxicas, a Karina _Macena, tipo de colocar pra baixo, não ver reciprocidade de carinho. E é curioso, porque são termos também, né? São classificações de relações que a gente até um tempo atrás não ouvia falar. E é legal que hoje a gente consegue encaixar nessa parte de, eu tava num relacionamento tóxico. E é muito doido que também existe essa coisa da amizade, né? E ao mesmo tempo eu trago assim pra minha realidade, e a gente acaba se afastando de pessoas que não nos fazem bem, eu acho que naturalmente. Sim. Mas eu fico tão feliz com o apoio que eu tenho muitos amigos e de áreas distintas que apoiam as minhas coisas, que perguntam como é que tá, e como isso faz diferença nas nossas vidas, né? O quanto esses caras, essas pessoas estão com a gente independentemente de quem a gente tá no relacionamento, né? Afetivo, e pra mim, os amigos são absolutamente tudo, assim, eu não vivo. Tem alguns, muitos, graças a Deus, que eu sou muito de fé, que toda semana a gente conversa, alguns, inclusive vou mandar um beijo pro Jerry, que sempre, assim, o cara que foi pra São Paulo, um irmãozão meu, o Graci, tem o Abi, tem vários amigos, assim, do peito, é coisa boa a gente compartilha, é coisa ruim a gente compartilha, e o quanto faz a diferença. E ao mesmo tempo tem esse lado das amizades tóxicas, né, de pessoas que talvez já rolou isso contigo? Sabe que graças a Deus não. Tipo assim, já tive algumas amigas que eu me afastei, que deu uma brigadinha ali, mas assim, nunca ninguém que durante muito tempo ficou na minha vida e que me marcou nesse sentido. Graças a Deus, todas as amigas que eu tenho, a maioria das minhas amigas são amizades bem antigas, assim, do colégio e faculdade e tudo mais. E sempre foram amizades ótimas, perfeitas, que eu não tenho o que reclamar, assim. Porque eu sempre falo, até às vezes surgem essas perguntas pra mim. Minha amiga deu em cima do cara que eu tô ficando, o que eu faço? Eu fico, gente, tu chama de amiga uma pessoa dessa? Tipo, eu fico pensando, as minhas amigas nem cogitaria fazer alguma coisa nesse sentido. Então as pessoas têm que rever suas amizades, porque direto vem perguntas assim, minha amiga ficou com o cara que eu falei pra ela que eu tava curtindo. Eu fico, gente, como é que... Não é amiga. Alves, tu viu essa notícia? Não. Sim. Que a irmã dela falou... às vezes a irmã dela falou, que é gêmea, né? Falou assim, a minha irmã é complicado, ela voa. Às vezes eu falava de caras que eu achava legal, interessantes, e ela ia lá mandar uma mensagem na direct e dizendo pra mim, eu peguei aquele cara que tu disse que era bonito. Meu Deus. Imagina. Eu acho isso bizarro, porque eu tenho as minhas amigas que não são muitas, mas que eu confio de olhos fechados, que nunca, se eu falei que vou ficar com o cara, fiquei com o cara, elas nunca vão dar em cima dele e tudo mais. Então as pessoas têm que rever suas amizades mesmo, porque tu precisa confiar, assim como tu precisa confiar num namorado, tu precisa confiar nas tuas amizades, né? Porque senão não faz sentido. E é a base, né? Assim como a família, lógico. @Demagote034 falou, quem é seu crush hoje em dia? Você quer saber de alguém famoso, assim, alguma parada? Ai, menina, que loucura. Se tivesse casar hoje com alguém famoso. Casar com alguém famoso? Sempre que me perguntam isso, eu falo do Michael B. Jordan ou do Lewis Hamilton, que eu acho eles muito bonitos. Mas eu não sou nem falar inglês direito, menina, então acho que vai ficar bem complicado esse casamento. Mas eu não sei, eu acho que eu sempre falo deles, assim. E o Lewis Hamilton ainda carrega todo esse envolvimento político, social, ele é maravilhoso. Né? E isso tudo soma, né? Fora a estileira do cara, tá sempre em todas as... Ele é muito lindo. Então eu sempre falo deles, assim, brincando, mas eu acho que é isso, não tem muitos crushes, assim. Lewis Hamilton? Também eu acho que se eu fosse gay, talvez o Lewis Hamilton seria um dos meus focos. E o Adam Levine também. Ele é bem... tem uma energia bem bacana. Pensar quais outros caras que eu acharia bonito, que eu acho bonito. Tem muito cara, Beckham bonito, né? Sim. Tem muitos caras. Não gosto muito de loiro, assim. Não gosto de loiro? Não. De loiro? Tu sabe que é uma boa observação. Mas é que aí tem essa coisa do cara... Eu tenho uma colega minha, Suzana, essa pra que você me fala. Ela fala, casada com o Hermilo, tá? A gente fala sobre caras famosos.
Tu sabe, tu gosta de futebol, não? Amo. Sabe o Buffon, do goleiro da Itália? E ela falou pra mim uma teoria que eu passei a observar que tem isso, que eu acho que se aplica pra homem e pra mulher. Que é o feio, que de tão feio ele tem um charme. Tem um charme. E o Buffon tem um narigão, ele é feio. Se tu olhar a primeira vez, ele é feio. Se tu olhar Se tu analisar ele, não, né, assim, ó, não é legal. Não é legal. Mas o conjunto da obra, ele e tem vira... o fato dele ser o Buffon também, que dá uma contribuída. Claro. Não, mas é uma coisa assim meio, eu sempre falo isso, que tipo, acho que a mulher não repara tanto, assim, no, tipo, a fisionomia perfeita, o nariz perfeito, a boca perfeita. Claro, a gente repara nas coisas. Mas eu acho que, tipo, o cara ser estiloso, se vestir bem, tá bem, tipo, cabelo cortado, barba feita. Sabe essas coisas que a gente repara muito mais, às vezes, do que o cara que é perfeito. Porque, às vezes, eu sou rainha. Às vezes eu tô em aplicativo olhando, assim, tem uns caras que tu olha e são bonitos, assim, tu fala, tipo, nossa, uma pessoa bonita. Mas não me atrai, porque eu não tenho um sal, assim, não tenho um estilo, não tenho um negócio, sabe? Então, eu acho que a mulher nota muito isso de estilo, de estar com o cabelinho cortado, essas coisas. E toda a postura, na verdade, né? Porque às vezes o cara é um bonito, mas tu vai conversar, não consegue falar 2 palavras. Não tem como, entendeu? Tu não se sente atraída por uma pessoa assim. E hoje em dia, né, tu tem essa coisa também eu vejo da vaidade, assim. Tinha uma época que tu vai no barbeiro, tu vai fazer a sobrancelha, nossa, sabe? Não. Que cara, né, já era visto, assim, como um grupo de amigos, como algo ruim, mas, pô, é o básico, né? A mulherada gasta uma grana violenta pra ficar, né, bonita. Por que a gente não vai fazer isso? Não vai ter um cuidado básico com isso, né? A gente tava falando sobre TikTok, sobre redes sociais, e o Potter, quando veio aqui com a gente, ele citou uma coisa que é um mal que talvez momentaneamente tu não passa. Qual que era o mal que ele comentou? Era o receio de não conseguir acompanhar as coisas, tá? Porque ele disse assim, cara, eu não consigo fazer conteúdo pro TikTok. Então eu faço qualquer coisa e não bomba nada, sabe? Não é o perfil dele. Tu já tá super inclusa, super, né, dentro do TikTok. É uma menina nova, mas se nós for pensar, assim, que tem gente de 12, 13 anos estourada nisso aí, né? Mas tu conseguiu acompanhar, tu tá dentro da rede que hoje talvez seja maior, né? Ou pelo menos, acho que o Instagram já tá, né, no segundo plano, assim, pelo menos em números, né? E te assusta isso, pensar que hoje tu vive de alguma coisa que talvez não exista daqui a 10, 15 anos? Sim. É tudo muito novo pra mim, pra ser sincera, porque por mais que faça o quê? Quase 2 anos que 1 ano e meio, 2 anos que eu tô realmente, que eu falei, não vou ser nutricionista e vou focar nisso aqui. Eu ainda me sinto perdida em alguns momentos, eu ainda sinto que é tudo muito novo, então ainda não esse questionamento ainda não veio pra mim, porque eu tô com outros problemas ainda, entendeu? Tipo, por mais que realmente eu vejo que pessoas que trabalhavam com a internet há mais tempo, elas não conseguem mesmo se encaixar no TikTok. Como eu comecei ali, eu já sei exatamente o que falar no início do vídeo, quantos minutos pode ter. O TikTok é uma coisa que, assim, se tu bobear 2 segundos, a pessoa pula o vídeo, entendeu? Tu não pode... Eu corto meu vídeo de um jeito que não fique 1 segundo de respiração. Tipo, é uma coisa bizarra. O que me faz também... a minha vida pessoal, eu tenho dificuldade de ver um vídeo... De ver um filme, por exemplo. É uma coisa meio louca. Tipo, eu assisto muito podcast. Sem mexer no celular. É muito difícil. É horrível isso, né? Vamos estar tratando na terapia. Mas, tipo, um filme pra mim é difícil, uma série é difícil. Podcast eu ainda assisto bastante. Mas... Assiste ou só deixa rolando e... Tem alguns que eu assisto. Quer saber quais? O de você. Aquelas que... Por favor. Não, mas tem 2... Nossa, isso é óbvio, né? Tá, que agora eu vou falar que tu não vai estar esperando, que tu vai achar estranho. Eu assisto muito Baldaço, eu adoro ele. Eu sou colorada, eu sempre... Donos da Bola eu assisto também. E eu gosto muito do Rafinha Bastos. Eu sou apaixonada. Eu amo ele, tipo, eu assisto todo, independente de quem ele tá entrevistando, eu assisto. E o Maurício Meirelles também, com aquele achismos que ele faz. Ele entrevista as pessoas que não são famosas, mas que são referência em algum assunto. Esses são os únicos que eu assisto sem ficar olhando o celular. E o resto, daí, eu não consigo me concentrar, porque o TikTok é muito rápido, né? Tipo, meus vídeos, assim, não pode ter 1 segundo de respiração, porque senão eu sei que as pessoas vão passar. Então, tu tem que se encaixar nisso aí, é complicado. Tu falou do Rafinha, que é um cara que eu admiro demais, assim, né? Desde sempre. Óbvio, né? Tem alguns poréns ali da caminhada dele, né? Sim. Mas, enfim... E uma vez um xingamento que pra mim eu considero o maior elogio da história, assim, disso aqui, foi um cara que xingou assim, o que esse cara acha que é? Ele tá querendo imitar um Rafinha Bastos? Aí, assim. Eu falei, o cara comentou num vídeo, assim, esse idiota querendo pagar de Rafinha Bastos. Assim. Eu falei, pá, isso foi o melhor. Eu adorei, porque eu acho ele fantástico, assim, eu também acho. E na verdade assim, a gente sempre fala, é um podcast de São Leopoldo,
E eu acho legal a gente carregar isso. A gente foi gravar com o Fetter dentro da Atlântida uma vez. E aí tinha um menino que trabalhava lá, que falou, vocês são do podcast São Léo. Pô, legal, a gente carrega essa parada. Mas, obviamente, a gente tenta trazer pessoas que extrapolem esse conteúdo. No teu caso, diversas outras pessoas, né? Esse é o desafio que a gente sustenta de carregar. Mas é legal ter essa identidade. E aí, tudo isso pra dizer que, cara, Rafinha Bastos, o Inteligência Limitada, que eu acho que o Vilela é um perfil do cara de frente a frente, de fazer esse bate-bola, que é um pouquinho mais difícil também no início. Inclusive, eu queria ter a ideia era ser eu e mais uma menina, que é a Marina, que sempre manda coisas. Inclusive, uma das pessoas também que sempre falou de ti, a Marina Mendes, mandar um abraço pra ela. Uma guria fantástica, uma profissional fantástica, com mestrado, doutorado, ela é cabeça pra caramba. E no início seria eu e ela. Porque o que eu vejo? Assim, geralmente os podcasts que são em duas pessoas, são 2 caras, 2 mulheres, ou são casais, geralmente, né? Sim. E aí eu achei, ia ser legal, assim, tipo, eu e a Marina que simplesmente somos amigos, mas que temos vivências distintas e tal. E a ideia era isso, mas a gente acabou não conseguindo fechar. E eu, vou encarar sozinho isso aí pra tentar, né? Mas é mais complicado não ter não ter uma outra pessoa. Um degrauzinho pra segurar às vezes. Mas tudo é aprendizado, né? A gente vai evoluindo com o tempo. Sim. E o que tu enxerga, assim, a gente falou sobre uma alternância natural. A Marcela perguntou pra ti, tu pensou em mudar o teu conteúdo durante a pandemia, tu disse que não, que foi uma parada muito natural. E ao mesmo tempo, quando eu falei isso, tem medo de um futuro de redes sociais novas que possam surgir, tu também disse que tenta não te preocupar com isso. Isso é tudo uma consequência de muita terapia? Ou tu realmente consegue não te preocupar, não ter essa ansiedade? E eu quero que tu fale sobre isso e que tu fale sobre se tem planos e quais são eles. Não. Ansiedade, estamos tendo. Não, é que na verdade o que acontece? Eu, dentro da minha cabeça, às vezes fico me questionando, porque assim, pensa que eu fiz 2 faculdades, fiz uma pós-graduação e hoje em dia eu sou TikTok. Então, tipo assim, precisa dar muito certo pra tá valendo a pena, entendeu? Porque eu fiz, né? Então, às vezes vem na minha cabeça, será que eu tô fazendo a coisa certa? Será que eu não devia estar, né, sendo nutricionista ou trabalhando numa agência como RP ou, sabe, me questiono isso direto. Na verdade, antigamente eu ainda... Tipo, sei lá, 1 ano atrás, 1 ano e meio, eu ainda ficava, quando a pessoa me perguntava o que eu fazia, eu ficava tipo, eu sou nutricionista, mas eu eu ficava meio explicava. Assim. E hoje em dia não, eu falo, não, eu sou influenciadora, tipo, já aceitei e sou feliz assim, mas óbvio que em alguns momentos eu fico meio, tipo, será que estou fazendo a escolha certa? Então, é claro que não me preocupa o futuro das redes sociais e tal, porque eu tô preocupada comigo mesma ainda, tipo, será que fiz a escolha certa e tal? E aí hoje em dia eu vejo, tipo, que eu criei um nicho muito específico que é muito legal. E que muita gente não tem isso, que é a questão de ter um quadro específico, esse negócio dos dates, das histórias que eu conto. Eu sou a maior pessoa que conta esse tipo de conteúdo hoje em dia. Então, tipo, eu sou referência nisso, sabe? O que foi meio sem querer, mas que ao mesmo tempo é algo que eu fico bem orgulhosa, assim, querendo ou não, porque eu sou meio insegura, assim. Então, pra eu estar falando agora que eu tô bem orgulhosa é uma vitória. Então, eu fico feliz, assim, que eu sou referência em um assunto, por mais bobo que seja, tipo, não sou referência em ciência, né? Mas eu sou referência num assunto específico que as pessoas vão pro encontro e pensando em mim, sabe? As pessoas estão vivendo um negócio, muitas vezes eu recebo histórias, amiga, estou no encontro aqui agora e pensei em ti, não sei o quê. Direto isso acontece. Então, eu acho legal, assim, e eu fico tranquila em relação a isso, mas me vem 1000 questionamentos também, de tipo, será que não deveria estar fazendo outra coisa? Isso acontece de vez em quando. E quando tu projeta o teu futuro, teus sonhos, teus objetivos, o que tá nesse teu planejamento, nessa tua organização, olhando lá pra frente. Mas o que eu achei legal, cara, a parte mais massa de estar gravando aqui, que pra mim eu sou assessor de imprensa de um deputado federal, nada a ver com isso aqui, né? Então, e eu não tenho medo de contar, porque eu falo isso inclusive pro meu chefe, que não é o que eu sempre sonhei, entendeu? Mas é algo que eu aprendo muito, que é interessante, eu acho que contribui pra mim, né, pro meu... Mas isso aqui é a parada que, cara, que me deixa feliz, que quando tem gravação aqui, eu sei que vai ser um dia massa, eu trabalho mais pilhado, porque eu sei que vai ter esse momento, e principalmente porque eu aprendo com pessoas. E de ti eu tô sentindo isso, talvez não sei se é planejado, mas essa parada de, cara, Matheus, calma. Eu sempre tenho essa mania de, e o futuro, e os planos. Tu me perguntou agora e eu tô aqui, tipo, tentando na minha cabeça achar mas que do caralho isso, porque eu acho que talvez seja uma mania meio antiga, aquela coisa de que nós tínhamos que cursar uma faculdade específica, decidir isso com 16, 17 anos, a profissão que tu vai fazer pro resto da tua vida. Exato. Sendo que, nós não estamos nem na metade da nossa vida ali, né? Sim. E aí a gente vê, mas a experiência nos traz coisas, e eu tava hoje conversando com a minha irmã,
A gente tem uma prima que ao mesmo tempo é afilhada da minha irmã, que é a Ana Clara, que tá com 19 anos, se não me engano. E ela vai fazer um intercâmbio pra Itália, e ela não, pra Roma, e ela não começou ainda a estudar. E nós estávamos conversando sobre isso e eu pensei, cara, que do caralho, velho. Eu com 17 anos tava desesperado, porque a pressão na escola era essa. Tá, e o que tu vai fazer? O que tu vai ser? E o cara, eu venho de um bairro da zona periférica, em que não era tão natural essa história da faculdade. Aí depois eu estudei no colégio particular, em que todos já estavam definidos. E eu cheguei ali, velho, eu me lembro que eu fui uma vez na Unicinos, eu fiz um negócio pra... Imagina, fiz jornalismo, comunicação, e eu fiz um... O que tu vai fazer? Eu fui entrar numa oficina de engenharia de alimentos, eu nem sabia o que era, sabe? Porque eu não fazia ideia do que eu queria ser. Fazer uma coisa muito... E uma pressão muito... Talvez se eu não tivesse essa pressão, eu teria feito outra coisa, assim. Hoje eu penso nisso, né? E é um exercício que a gente tenta, né? Eu já fiz muita terapia também pra isso. Mas e quando tu pensa no futuro? Todo rodeio, né? Ele fez toda uma volta pra se justificar. Eu me desculpo e depois eu... Manda a pergunta de novo. Pois é, na verdade, como eu falei, às vezes eu me sinto ainda um pouco no início, assim, começando, e como o meu conteúdo é muito de entretenimento, não é tão fácil, por exemplo, achar parceria de coisa, porque tipo, uma menina que fala de cabelo, ela consegue parceria de, não que seja super fácil, mas assim, e aí eu falo muita coisa, eu fico, por exemplo, aplicativo de relacionamento é um negócio que eu faço e é legal, mas aí às vezes eu me sinto um pouco nesse conflito de achar parceria e tal, então o meu futuro que eu vejo agora é conseguindo mais parceria, porque isso é o meu principal questionamento nesse momento, vendo lá no futuro, uma coisa que eu penso assim, tipo, de repente em algum momento, porque eu tenho muitas histórias engraçadas, seria fazer tipo uma série, tipo participar de um projeto grande de uma série que conte essas histórias engraçadas, já até surgiu conversa nesse sentido, assim, tempos atrás, mas tipo, um negócio que envolva essas histórias que eu conto, tipo, pra alguma plataforma, alguma coisa, e isso seria um sonho muito maior no futuro. Mas pensando, tipo, mais agora, seria mais conseguir me encontrar no sentido de conseguir parceria e tudo mais, porque eu ainda me sinto meio assim, porque meu conteúdo é muito de humor, de entretenimento, e aí eu acho que é difícil na minha cabeça, é difícil. E como eu trabalho sozinha, eu fico meio perdida às vezes, sabe? É um nicho mais aberto, talvez, né? Exato, tipo, e por mais que, na verdade, querendo ou não, as pessoas confiam em mim, mesmo que eu, por exemplo, eu posto um negócio de roupa, as meninas gostam de ver, entendeu? Porque elas gostam de mim. Então, talvez seja uma limitação da minha cabeça que, na verdade, nem exista, sabe? E hoje, então, tipo assim, as redes sociais te rentabilizam muito mais do que apoiadores, patrocinadores? Não, na verdade é com publicidade, né? Por exemplo, agora o TikTok começou a monetizar os vídeos, né? Só que eu não consegui monetizar porque deu uma confusão lá. Eles falaram que eu criei minha conta no Uruguai e por isso eu não consigo. Um caos. Eu chorei por causa de... Eu não sei se na maldita viagem que eu fiz pro Uruguai, uma vez na minha vida eu criei. Mas eu acho que não, eu acho que é um erro do registro do sistema. Daqui a pouco não atualizou, tu criou aqui, não atualizou? Não sei, eu sei que eu não consigo monetizar porque no Uruguai não tem monetização, entendeu? E aí eu entrei em contato com eles e eles falaram, você criou no Uruguai, não pode. Eu, gente, pelo amor de Deus, eu estava sonhando com esse momento há anos. E aí, agora, enfim, tô nessa função de conseguir resolver esse problema, mas é difícil, o suporte é difícil e tal. Que detalhe específico, né? Não cria, se você tá pensando em criar uma rede social e tá no Uruguai, não cria. Não cria. Porque... Tá no Chuí, no Free Shop, cara, não cria. Não cria. Porque quando que vai chegar... Porque eles falaram assim, você criou no Uruguai, mas daqui a pouco chega a monetização aí. A gente não vai chegar. No Brasil demorou 50 anos. Caramba. E aí o suporte deles é bem... Eu fui hackeada, ano passado foi um caso, eu fui hackeada em todas as redes, quase perdi todas as minhas redes. Nossa, gente, foi um caos. E aí agora é isso do TikTok. Mas eu já consegui contato e acho que vai se resolver. E aí isso vai me ajudar bastante porque os meus vídeos têm muita visualização. Tipo, toda a história que eu conto eu sei que vai dar 200 mil visualizações, sabe? Então isso me ajudaria nessa questão de render, né, ali no final do mês. Então é isso e as publicidades que eu faço. E tu tem quantos seguidores hoje no TikTok? 1 milhão. 1 milhão, caramba. E no Insta? No Insta, 109 mil. Definitivamente o TikTok é o carro-chefe hoje, né? Sim, e lá que as pessoas... o formato que é engraçado, o formato que eu crio pro TikTok das histórias, ele não bomba tanto no Instagram. O Instagram bomba mais meme, ou eu dando conselho. As histórias, claro, as pessoas gostam, mas não dá milhões, assim, dá 50 mil por aí, nos rios, né? Então, são formatos diferentes, aí eu preciso cuidar isso, enfim, fico vendo o que vai funcionar em cada plataforma, que é diferente, né? E nós temos aqui
Depois a gente, quando desligarmos as câmeras, vou convidar a Laura, por favor, a saborear essa pizza Vou estar saboreando. Com uma tranquilidade maior. Eu estou um pouco nervosa aqui. Coisa, ficar com um negócio no dente, não quero. Não, e nós ficar falando aquela coisa meio boca aberta, assim, né? Que, tudo bem, hoje em dia já tá meio naturalizado, mas a gente tenta, né? Pra não perder a linha de raciocínio. A gente tem um quadro que se chama Olha Isso, que inicialmente as pessoas indicavam algo, alguém, alguma experiência, né? E agora, toda essa nossa conversa, eu só consigo pensar na mesma coisa, como eu tento projetar o futuro. E o Olha Isso é um pouco disso. Mas, enfim, o que é o Olha Isso? O Olha Isso, eu convido hoje as pessoas, os convidados, a fazer uma reflexão para que comentem ou para que o que espera que quando nós estiver aqui, que vai demorar muito tempo ainda, né? Tu super jovem, vai demorar muito para isso acontecer. Mas o que tu espera que as pessoas pensem, mas não no sentido de, tipo assim, deixar um rótulo, uma coisa. Pessoas, talvez próximas, ou qual que é o recado, qual que é o legado, qual que é o teu... O que tu quer deixar? Qual que é a essência da Laura, assim, que tu acha, cara, talvez seria importante se as pessoas me vissem dessa forma. Eu acho que o que eu faço muito hoje em dia, que é contar as histórias, é engraçado porque eu acabo pegando uma situação ruim da vida de uma pessoa, que foi uma história meio trágica, e transformando em algo engraçado. Então eu meio que vejo assim como uma pessoa que tenta não se levar tanto a sério, assim, sabe? Tipo, porque eu sempre fui uma pessoa que, tipo assim, já passei por um monte de coisa e, tipo, já mentiram pra mim, já me traíram, mas eu nunca desacreditei, tipo, do amor, por exemplo, porque as pessoas me perguntam, ai, mas tu ainda quer namorado? Não, tu vai confiar em homem? Não sei se vou confiar em homem, mas assim, é engraçado porque eu passo por um monte de coisa e um mês depois já tô querendo, tipo, já tô disposta a acreditar que as coisas vão dar certo. Então eu acho que é meio que isso, assim, tipo, levar a vida não tão a sério, né? Tipo, entender que a desgraça acontece na vida de todo mundo e que depois de um tempo a gente vai rir daquela desgraça. Porque é exatamente isso que eu faço. Eu pego uma desgraça que na hora a pessoa talvez até tenha chorado, um relacionamento ruim, e eu conto de uma forma engraçada. E aí as pessoas se identificam e falam, cara, não é só comigo que acontece essas merda, né? Então é meio que isso. Eu acho que não levar tanto a vida tão a sério, assim, entender que todo mundo passa por um problema, mas que depois a gente vai dar risada disso. Legal, essa tua reflexão me lembrou até, eu tava ouvindo esses dias o podcast que eu até não consumo esse conteúdo, mas por causa do Pianges eu fui ouvir do Primo Cash, pode ser? Daquele do Thiago Nigro, do Primo Rico. Primo Rico. Que fala de economia e tal. E o Pianges estava lá e ele estava citando sobre a importância da gente, às vezes, não focar tanto no consumismo de produtos e principalmente em experiências. E daí ele falou assim, tipo, às vezes tu vai fazer uma viagem, roubam teu celular, tu perde a mala, tu é passado pra trás por um cara, aí chega alguém e teu hotel é uma bosta e tudo é um horror, mas no final das contas, no futuro, tu vai lembrar daquilo de uma forma engraçada, positiva, e na real são as coisas que tu vai dividir numa roda de conversas, né? São essas coisas principais, e ele debateu muito isso com o Primo Rico, e ele falou sobre pesquisas que dizem que as pessoas que, o milionário que tem 2 milhões ou tem 100 milhões, ou tem 200 milhões, quando que tu vai ser feliz? Quando eu tiver o dobro do que eu tenho. Então as pessoas projetam muito essa coisa financeira quando no fim das contas, talvez a experiência é de fato a parada que mais fica, né? Exatamente. Eu vejo, tipo, e realmente, né, talvez encontros que as pessoas têm que não acontece nada demais, ela não vai lembrar e contar para pessoas no futuro, mas aquele encontro que, sei lá, o carro bateu, aconteceu tal coisa, tu vai ter um assunto para contar no futuro, né, uma história para contar. Então eu acho isso muito legal, assim, até minhas amigas hoje em dia, quando acontece umas desgraças, elas falam, isso aí vai virar história daqui um mês, vou esperar um pouquinho para não, um mesinho, daí, tipo, é sempre assim, tipo, tentar levar mais leve, sabe, as coisas. Deixar mais baixo. Então tá, Laura, muito, muito, muito obrigado por ter topado trocar essa ideia com a gente, passou voando, eu acho que já foi uma horinha que a gente vai trovando e namorando essa pizza. Eu vou estar comendo agora. Obrigado, Laura. Obrigada. Muito obrigado mesmo. Obrigado a todos vocês que estiveram até aqui. Obrigado, Galeto do Marquês, que trouxe essa pizza para nós. Obrigado a TP Global, que tem toda essa estrutura de câmeras pra gente melhorar ainda mais. Agora a gente vai começar a entregar os vídeos em 4K, que pra gente é muito importante, porque a gente gosta de entregar um conteúdo da melhor qualidade possível, né? A gente valoriza e gosta de consumir conteúdo, então a gente busca e reivindica isso também. Então, obrigado, TP Global, obrigado, Galeto do Marquês, obrigado a vocês que estiveram até aqui, obrigado, Rocket Club, e, cara, vou repetir aquele pedido de sempre. Se veio até aqui, não tem desculpa, te inscreve no canal, não custa nadinha, vai dar uma baita força pra nós, dá um like também e ativa a notificação que vai dar uma mensagem aqui pro YouTube que o nosso conteúdo é relevante, é interessante, e ele vai começar a entregar mais, a gente vai começar a trazer
mais pessoas e chamar a Laura de novo, e chamar amigos e pessoas, enfim, vai ser muito legal e a gente simplesmente vai agradecer para todo sempre, porque gratidão é a palavra, gratitude, como diriam os coaches. Obrigado, toda semana, vocês sabem, 20 horas, nas segundas-feiras, sai conteúdo novo no nosso canal. Sigam a gente nas redes sociais, sigam a Laura também no @. Sim, Laura Carpes, em todas as redes. Que legal, conseguiu. Foi a primeira Laura Carpes a pegar os eu sou arrobas. das antigas, tu acha que não? Raiz. Muito obrigado, sigam a Laura, sigam o Olhos Papo, sigam todos nós e acompanhem o nosso conteúdo. Muito obrigado, até semana que vem, um beijo, um abraço a todos, valeu!